aí nos ajude a falar sobre esse tema controverso chamado orgulho e soberba. Bom, para falar sobre isso, a gente vai usar como âncora as definições que a gente deu lá no livro da Rede dos Nossos. Semana eu postei aí a capinha dele já sendo impressa. O Senhor nos dê graça aí para cumprir todo o propósito dele. Lá no livro nós chegamos à ideia sobre a definição de soberba, né? Mas antes de falar do livro, vamos pensar em algumas coisas que Jesus disse sobre o tema soberba e orgulho. Em Mateus 5, o Senhor fala sobre você primeiro tirar a trave do olho para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Se eu julgo que meu irmão tem um cisco no olho, mas eu tenho uma trave que me impede, eu vejo que esse texto está falando exatamente sobre uma condição soberba. E soberba, a definição que a gente usa no livro da Rede dos Nós de soberba, é uma pessoa que pensa mais de si mesmo do que convém. Soberbo é um homem que acha que é uma coisa que na verdade ele não é. E aí eu lembro de Provérbios. Provérbios diz que Deus resiste o soberbo. Quem está contra o soberbo é o próprio Deus. Então todas as vezes que eu tenho uma sensação de mim maximizada, maior do que eu realmente sou, eu estou em soberba. Estou praticando uma vida de soberba. E aí quando eu lembro de Filipenses 2, que diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, eu me julgar meramente igual ao meu irmão, já seria soberbo. Então o soberbo, ele é um tolo. Ele pensa que ele é um cara de 2 metros e ele tem 1,5 metros. O soberbo pensa que ele é um modelo, mas na verdade ele é um gordinho, assim que nem eu. Não tem nenhum problema em ser gordinho que nem eu. Mas a gente precisa saber a verdade de quem nós somos. E a soberba impede isso. A soberba faz eu acreditar que as minhas ideias são melhores, que na verdade as pessoas não me entendem e eu estou certo. A soberba me dá a sensação de vítima, porque uma vez que ninguém me entenda, eu sou um pobre coitado. Ninguém consegue me compreender. Isso é soberba. A soberba e a autocomiseração andam sempre juntos. A soberba e a autopiedade andam sempre juntos. O soberbo, ele pensa que sabe mais ou igual a alguém. Então para ele é difícil aprender, é difícil obedecer, é difícil se sujeitar. Mas o pior cenário do soberbo é que Deus resiste ao soberbo. Aí o cara encontra com Jesus, dá de cara com a verdade, percebe que ele não é aquilo tudo. Ele descobre que ele não tem 2 metros de altura, só tem 1,5 metro. Mas agora ele, descontente com a descoberta, porque ele se validava naquela posição soberba, ele começa então a fingir que tem 2 metros. Ele estica os pés, ele usa salto alto, ele usa perna de pau. Esse é o orgulho. A soberba é a tolice, onde eu estou sendo enganado por mim mesmo e imagino que eu sou uma coisa que eu não sou. O orgulho acontece depois da soberba. Depois que a soberba foi desmascarada, que eu percebi que eu não sou aquilo tudo, descontente com essa realidade e ainda querendo me validar, me sentir melhor, eu começo a fingir que sou aquilo. Isso é o orgulho. Um santo uma vez disse numa ministração que é o orgulho e não a soberba que nos torna mais parecidos com Satanás. Satanás foi o primeiro orgulhoso. O primeiro cara que pretendeu, por merecimento, alcançar alguma coisa diante de Deus. Esse é o orgulhoso.
Assim como existem 4 virtudes cardeais, que são a mãe de todas as outras virtudes, o orgulho e a soberba são a mãe de muitos males. A gente vai tentar falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro que a gente vai falar é a jactância. Jactância, pela definição do dicionário, é o sentimento de que a minha doutrina, a minha forma de vida, a minha forma de andar é melhor do que a dos outros e me aproxima mais de Deus, que eu sou mais merecedor do que outros daquilo que Deus me oferece. Isso é jactância. Uma fé jactante, ela está corrompida, porque ela está cheia de soberba. A fé verdadeira em Cristo Jesus, a fé em Deus verdadeira, me leva a me considerar menor do que as pessoas, a estender a minha mão às pessoas humildemente, inclusive aquelas pessoas que me feriram e erraram comigo. Mas a jactância não. A jactância me dá a sensação de que, por causa das minhas características ou de quem eu sou, eu estou mais próximo a Deus do que o meu irmão. Eu estou mais certo diante de Deus do que outros. A jactância, fruto da soberba, me faz querer definir quem está certo e quem está errado, com base em critérios humanos e não bíblicos. A jactância também faz eu ter a sensação de uma posição doutrinária privilegiada. Eu entendo mais, eu sei mais, eu tenho uma revelação mais pura. Isso é jactância. Curioso sobre jactância é que Efésios 2 diz que a cruz de Jesus acabou com a jactância. Em Romanos 3, quando o apóstolo Paulo fala sobre a manifestação da graça salvadora de Deus, ele pergunta: onde está a jactância? Jactância era aquele sentimento que fazia um povo se sentir mais santo do que o outro. Bom, dentro desse ecossistema maligno, você encontra também a arrogância. O que é a arrogância? É a truculência, a rispidez que está no coração da pessoa por ela se achar maior ou melhor de alguma forma. O arrogante é aquela pessoa que arroga para si, geralmente algo da qual ela não tem direito, mas ela exige para si. Esse é o arrogante. E com base nessa exigência, ele trata as pessoas com aspereza, trata as pessoas com falta de respeito. Esse é o arrogante. O arrogante também é um cara que está cheio de direitos. Soberba, orgulho, enche você de direitos. E você está disposto a destruir os relacionamentos e ameaçarem os seus direitos. Porque o seu ego se torna a coisa mais importante, o seu Deus. O orgulho também abre o precedente para o fingimento. Você sabe que você não tem determinada habilidade e ao invés de reconhecer e buscar ajuda, você começa a fingir que você é bom naquilo. Você começa a vender uma imagem de que você é bom naquele negócio. Porque isso é se autovalorizar. Porque isso é se autopromover. Então a melhor forma de eu enganar vocês de que eu sou bom numa coisa é começar a falar dela. Deixa eu ser bem claro aqui. Eu não venci o soberbo e o orgulho. Eu sou terrivelmente tentado e fraco nessa área. E todos os dias eu dependo do poder do Espírito Santo para me libertar dela. Então eu não falo essas coisas como quem venceu ou alcançou alguma coisa. Eu falo como quem enxerga um alvo. Eu falo como quem está indo nessa direção. A prática do fingimento, de fingir que eu sou um cara assim, um cara assado, me leva a montar um impostor.
O impostor é aquela armadura, aquela figura, aquela caricatura de homem que eu crio para poder me comunicar e interagir com as pessoas. Ao invés de ser quem eu sou, eu crio um mentiroso, uma figura, um estereótipo a quem as pessoas possam admirar ou até odiar. Outra característica do soberbo e do orgulhoso, isso está dentro de certo sistema de malignidade, é que o orgulhoso e o soberbo, ele só ouve quando é conveniente para ele. O soberbo e o orgulhoso não tem um coração dócil, ele não é conduzível. Ele precisa ser convencido ou dominado. E o contrário disso tudo é a humildade, mansidão. Bom, definimos os conceitos. Vamos conversar agora sobre isso? Se quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, você pode fazer aí. O barato disso tudo, né? Que quando a gente fala em impostor, às vezes as pessoas pensam naquele contexto hollywoodiano, né? Aquele contexto de novela do impostor, aquela pessoa má, aquela pessoa difícil trato, mal intencionado sempre. Na verdade, esse impostor que você está se referindo é um personagem que é criado. É a mesma coisa eu, gordinho, ter convicção que eu sou magro. Que o cara que tem 100 quilos tem a convicção de que ele tem só 60. Então ele cria um personagem. Aonde que ele se destrói com isso? Porque ele vai criando pontos para isso. Né? Ele vai usar a moda, ele vai usar o papo, ele vai usar todas as ferramentas que o mundo der para ele ter essa lacuna suprida desse impostor, desse personagem que ele criou, de uma pessoa que de fato ele não é. E isso cada vez mais vai criando feridas, e essa ferida vai aumentando, e essa ferida cada vez mais vai inflamando. Por quê? Porque no fundo, ele sabe que não é. Lá no inconsciente ou no consciente, ele tem a convicção de que ele não é, e que ele não vai alcançar. E geralmente o resultado, o ponto de chegada do orgulhoso e do soberbo, ou do soberbo e do orgulhoso nessa ordem, é uma vida depressiva, uma vida de extrema tristeza e uma vida sem relacionamento, sem aquilo que a gente estava falando na semana passada. O orgulhoso e o soberbo, ele não serve. O orgulhoso e o soberbo, ele só serve quando lhe é conveniente. O orgulhoso e o soberbo só serve quando ele tem algum produto, quando ele tem algum lucro imediato, ou quando ele tem algum lucro vislumbrado nesse processo. E aqui eu estou falando, não como em base de filosofia, eu estou falando como um orgulhoso e um soberbo. E eu me lembro, até 2015, quando o Senhor me livrou dessa casca, do orgulho e da soberba, eu me lembro qual personagem que eu me transformei. Então, com pouca instrução acadêmica, com pouco estudo, com pouca oportunidade nesse sentido, eu queria provar para o mundo, para a minha família, para todas as pessoas, que eu era um cara de sucesso, que eu ia dar certo. Porque falaram que não daria certo, então eu vou provar para todos que vai dar certo. Agora as pessoas vão ver de que eu vou ser um cara de sucesso, eu vou ser uma pessoa diferente, muito melhor do que as pessoas pensam que eu vou ser. Aí foi aonde o diabo instalou um CEP, uma residência na minha vida com muita força. Tudo isso aconteceu vindo de feridas desde a infância. Feridas que foram sendo causadas no decorrer do caminho, feridas que foram causadas por vários personagens, várias pessoas. Porém, o diabo se escondeu atrás dessas situações e ele usou essas situações para destruir, para acabar com toda a esperança que eu tinha de santidade, com toda a esperança de conhecer a Deus.
E isso perdurou na minha vida por 33, quase 34 anos. Até que um dia, a salvação que o Eric citou, a cura que o Eric acabou de citar, que é Cristo, chegou. E colocou luz nisso. Eu deixei de ser soberbo e de ser orgulhoso? Não. Isso não morreu, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A vontade muitas vezes de formar um personagem, a vontade de muitas vezes de dar aquele miguezinho, né? A vontade muitas vezes de falar, aquele negócio eu não quero desagradar o Beto e o Eric, então eu vou passar um pano na situação, eu vou aliviar para eles. Isso também é orgulho, mano. Isso é um fruto do orgulho terrível. Aliás, um dos impostores que se cria caracteriza o orgulho é o excesso de gentileza. É o cara que é tão gentil que ele não se importa em ver o irmão dele morrer e ir para o inferno. Uma gentileza, uma amizade que me permite ver o irmão que está do meu lado errar e não corrigi-lo, é fruto de um coração orgulhoso. Eu estou fingindo que sou alguma coisa para ser aceito. Aquele cara que se traveste também de um homem bruto, que fala grosso, que manda em todo mundo, é um machão, esse cara também é orgulhoso. Na verdade, essas pessoas são profundamente feridas. Existe um ciclo que conduz o homem e a mulher ao orgulho. Primeiro enfrenta-se uma ferida de rejeição, de desprezo, de invalidez, e essa coisa machuca muito o coração. E aí a pessoa faz igual aquela mulher lá do Tempo e o Vento, a O'Hara lá, né? Segura o nabo na mão e fala assim: juro que nunca mais passarei fome. Ela pega a ferida dela, transforma no Deus dela e fala assim: eu juro que nunca mais vou ser tratado desse jeito. Nessa hora nasce o impostor. E o impostor geralmente é uma resposta para o sentimento de invalidez que a pessoa sofreu. Então aquela pessoa que foi tratada como alguém sem valor, ela começa a ostentar valor, geralmente em coisas erradas, para poder demonstrar para a pessoa que ela é valorosa. Ela começa a vender a própria consciência, deixar de ser quem ela é. Eu vi uma pessoa famosa aí na mídia falando essa semana de que esse é o pecado contra o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é não ter outro Deus diante de nós. É amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E Deus é a verdade. Quando eu não sou sincero acerca de quem eu sou, eu não estou sendo sincero comigo. Quando eu não sou sincero com a comunidade cristã que Deus me deu, eu não estou sendo sincero comigo. É autossabotagem. É autossabotagem. Mas também é uma insurgência contra o que Deus fez. Então eu estou desobedecendo o primeiro mandamento. Porque se eu amar a verdade, se eu amar a Deus, eu vou deixar com que as pessoas vejam exatamente quem eu sou. Ainda que eu corra o risco de ser desprezado, de ser rejeitado, de ser massacrado. Essa é a liberdade. Isso é o ser livre quando eu conheço o Senhor. Porque não eu não estou preocupado com a ferida ou com o que vai acontecer comigo de ruim ou até mesmo de bom. Eu estou preocupado com agradar o meu Senhor, e isso me faz livre. Isso me faz ter uma liberdade onde eu não me permito mais ser condescendente com o pecado, independente do pecado, independente da situação. Então, aquele mimimi de ah não, eu não vou chamar a atenção do Beto agora, eu vou esperar o tempo de Deus para chamar a atenção do Beto. Além de falta de amor, isso é se esconder atrás de uma conveniência, né? É orgulho. É orgulho, mano. Total. Muitas pessoas usam hoje esse termo de esperar o tempo de Deus para encobrir o orgulho e a soberba. Porque olha só. Danilo está falando isso, amados, porque existe uma orientação bíblica sobre como nós devemos nos relacionar. E a orientação é muito simples. Exortai-vos mutuamente em todo o tempo, no tempo que se chama hoje. Por que a Bíblia dá essa orientação? Por causa de uma coisinha que está escrita antes. Para que ninguém se endureça pelo engano do pecado e no fim
todos acabem se afastando do Deus vivo. Então a forma como eu evito que alguém se endureça pelo engano do pecado e a forma como eu evito que todos se afastem do devido é haver na nossa vida uma comunidade que tem o hábito de se encorajar, de se animar, de se corrigir mutuamente em todo o tempo. E quando devo fazer isso? No tempo que se chama hoje. Agora. Ah, Eric, mas se você está lidando com um soberbo e com um orgulhoso, você não vai conseguir fazer isso. É verdade. Você lembra que uma das características da soberba e do orgulho é que ele não ouve? O apóstolo João, na primeira carta, ele define os que não nos ouvem. Ele diz que aquele que não nos ouve, não nos ouvem porque não são dos nossos. Se fossem dos nossos, eles nos ouviriam. Do que João está falando? João está falando de uma característica daqueles que seguem Jesus: mansidão e humildade. Ué, são duas características? Não, é uma característica. Em Mateus 11, o Senhor diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Qual a definição de mansidão? A ausência de direitos. O manso é quem perdeu todos os seus direitos. Por isso, é fácil tirar as coisas dele. Ele é manso. E o humilde é aquele que se posiciona como menor, como servo, como escravo dos outros. E o mundo nos ensinou, mano, e manas, de que ser manso e ser humilde é uma coisa deplorável e vergonhosa. Não confunda a virtude da bravura com ser um homem bravo, briguento, ser uma mulher rixosa, encrenqueira. Aí tem um gatilho. Não confunda com personalidade. É isso. A minha personalidade é essa, querido. Essa é uma outra máscara que as pessoas usam. É um outro pano de fundo. É a minha personalidade, então eu sou assim, eu nasci assim, eu vi. Pô, isso não funciona. Essa síndrome de Gabriela arrasta para o inferno. E a humildade é quando eu me entendo, eu me percebo, na verdade, sendo menor. O grande segredo escondido, manos, é que ninguém consegue destruir, atingir uma pessoa que é mansa e humilde. Não há poder maior do que a mansidão e a humildade em um ser. Jesus um dia disse assim: ninguém pode tomar a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Ninguém pode roubar nada de mim. Eu entrego antes disso acontecer. Volto a dizer, manos, nós não estamos falando de coisas que nós somos mestres. Nós estamos olhando a palavra de Deus, vendo a verdade e profetizando um alvo. Tá bom? Nosso intuito aqui é encorajar a todos a seguirem esse alvo. Não venderem mais do que a gente pratica, tá? Estamos na batalha com vocês por isso. A verdade é que ninguém consegue destruir, humilhar quem é humilde. Como é que você pode humilhar alguém que é humilde? Como é que você pode reduzir alguém que é menor do que todos? Como você mata alguém que está morto? Como você mata alguém que está morto? Tem uma pergunta aqui, velho. Fala aí. Tem uma pergunta aqui que o Léo Dias Viana mandou no Instagram. O quanto andar sozinho contribui com o orgulho e a soberba? Bom, eu vou falar umas coisas aqui, vocês vão complementando aí. Bom, em Provérbios, manos, diz que quem anda sozinho, o solitário, ele busca os seus próprios interesses e se insurge, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Aí ele definiu a soberba e o orgulho. O solitário
Primeiro, o ser humano, nós como homens e mulheres que nascemos em pecado, precisamos reconhecer que não somos capazes de enxergar um palmo na frente do nosso nariz. E se eu reconheço isso, eu não vou só me comportar bem, eu vou puxar pessoas para perto de mim, porque eu não tenho capacidade. Por que Jesus, quando fala sobre a trave no olho, ele denuncia que é impossível alguém que tem uma trave no olho conseguir tirar o cisco no olho do seu irmão? Porque quando eu tenho uma trave no olho, eu não consigo enxergar. E eu preciso de um outro comedor de arroz e feijão para tirar aquela trave do meu olho. Vamos fazer aqui o teatrinho? Vamos lá? É isso aí, ó. O que eu vou fazer aqui? Vai enfiar o dedo no meu nariz, na minha boca, nos meus olhos. E isso vai acontecer o quê? Eu vou te machucar, vai ferir, vai cegar o irmão. Essa é a síntese, essa é a ilustração dessa palavra. Então, Deus nos deu uma vida em comunidade, Léo, porque Ele quer que a gente tire a trave um dos outros. E ó, não tem hierarquia nessa parada não. Aliás, quanto mais alto eu estiver numa suposta hierarquia, mais risco da trave eu tenho. Quanto menos os meus irmãos podem me acessar, porque eles são menores do que eu, digamos assim, num processo hierárquico, mais risco eu corro. Sabe o que a noção hierárquica tem gerado? Homens solitários. E fracos. Fracos. Homens viciados em honra. Que ao serem corrigidos por quem eles julgam ser melhor, se sentem ofendidos. É engraçado nesse ponto. Não é nem viciado, perdão, não é nem viciado em honra, né? Mas em ser honrado, né? Até não tem nenhum mal ser viciado em honra. Mas ser viciado em recebê-la é ser honrado. Eu lembro de... Tem um ancião nosso, que é um presbítero. Eu amo demais esse cara, vou até citar o nome dele aqui, se ele quiser me processar depois, o problema é dele. O Saulo Soares, aqui quem conhece vai me dizer. O Saulo trabalhou muito tempo com animais, e animais de grande porte, e ele tem uma visão do reino muito fantástica sobre isso. Ele fala assim, ó, respondendo bem a pergunta do Leonardo Dias Viana. Ele fala assim, uma vaca ou um touro, quando ele se aparta do bando, e ele fica por um tempo apartado do bando, pode ver que ele está doente. Como ele não tem um processo comunicativo, ele é irracional, digamos assim, ele não se comunica, então ele curte a doença e a dor porque ele não sabe se comunicar. Então, Léo Dias Viana, quando uma pessoa se afasta, gosta, deseja ficar sozinha, é sinal de que ela está doente. Há uma enfermidade, há algo inflamado na vida dela que precisa urgentemente, radicalmente de cura. É muito importante vocês entenderem que o soberbo e o orgulhoso não é o vilão da história. Com exceção do diabo, o diabo é o vilão. Mas uma pessoa que vive em orgulho e soberba, ela se torna um vilão, porque ela se torna alguém opressor, ela se torna alguém maligno. Mas ela não é originalmente o vilão da história. É alguém que foi ferido e não recebeu a cura nas relações que Deus deu. Então ela é incapaz de confiar, de deixar que alguém mexa na sua ferida. Por isso que ela inventa esse ecossistema de jactância, de arrogância, direitos, fingimento, os impostores. Ela não suporta conviver consigo mesma, por isso ela precisa inventar esses personagens. A boa notícia, amados, é que aquele que cura as feridas hoje está participando com a gente, está falando conosco nessa live. Amém. Ele nos cura aqui, mas ele pode curar você aí onde você está. Só que o Senhor não faz as coisas somente de uma forma mística. Quando o Senhor me resgatou, houve uma ação mística, porque as minhas feridas, as minhas dores eram tão grandes que eu não entregava meu coração para ninguém. Mas logo após a ação mística foi exigido de mim entregar meu coração a outros homens, a fim de que eu pudesse ser instruído. Você quer um texto bíblico para isso? Eu vou dar. Antes o Senhor nos falava através dos profetas, mas agora Ele nos fala através do Filho do seu amor.
Essa vida em comunidade é a manifestação do Filho do amor. E é justamente a soberba e o orgulho que nos faz acreditar que existe um tempo maravilhoso, muito real, onde eu estou sozinho no meu quarto com Deus. Amados, naquele tempo, eu não estou perdendo minha vida por ninguém. Eu não estou dizendo que não é importante, tá? O Senhor nos dá uma ordem de que quando nós orarmos, nós entremos no nosso quarto, fechemos a porta e oremos ao nosso Pai que está em secreto. E não fazer igual os hipócritas que ficam orando na frente dos outros para ser admirado pelos homens. Então eu não estou falando contra isso. Eu só estou dizendo que a manifestação da vida de Deus é quando em comunidade eu me ponho numa posição de humildade. Eu me ponho numa posição de mansidão. Eric, Beto, eu vejo isso de uma forma lúdica, digamos assim. Eu gosto a minha forma de entender as coisas é ludicamente. Então, não invalidando a palavra, como o Eric falou, entra no teu quarto, orarás teu Pai em secreto, teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas olha só, o que mais agrada o Senhor? Eu saber de uma deficiência, um pecado do Beto, e eu dar a minha vida, dar o meu tempo em resgate do Beto, para cooperar com o Beto, dar a minha vida pelo Beto, ou eu entrar toda noite e fazer uma campanha de oração pela vida do Beto. Sem uma reação, sem eu ir até o Beto, sem eu me deixar gastar por esse relacionamento, sem eu falar para o Beto que existe algo na vida dele que precisa acontecer no Senhor. O que o Senhor se agradaria mais? Mas é uma pergunta. Da ação de eu ir até o Beto e amar o Beto, está disposto a perder minha vida pelo Beto, ou simplesmente entrar no meu quarto e orar pelo Beto e deixar que aconteça algo místico, que pode também acontecer. Eu não estou falando que não pode acontecer, não, mas eu estou falando o que agradaria mais o coração do Senhor agora. A oração, né, a Tiago, a carta de Tiago, ela fala que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Quando você estava falando sobre isso daí, eu lembrei de uma coisa. Na verdade, orar é sempre bom. Jesus se retirava para orar e a gente deve seguir esse exemplo. Isso é muito bom. Mas olha só o que Tiago fala a respeito de cura no capítulo 5 da carta dele. Quando ele fala assim, está alguém entre vós enfermo, doente? Aí ele fala de uma coisa que não é que a gente não pode orar. Às vezes a gente não pode alcançar pessoas. Por exemplo, hoje nós oramos por um menino chamado Heitor, que estava com complicações pulmonares. É um bebezinho de 2 meses, cara. Me cortou o coração saber que ele estava com aquela dificuldade. Eu orei, eu chorei, né, por ele, porque eu não podia alcançá-lo. Mas a verdade é que todas essas coisas são práticas. Lá no texto de Tiago, a orientação de Tiago para isso que os presbíteros vão ir até a pessoa e vão ungir ela com óleo, e aí a oração, aí que vai falar sobre a oração do justo poder muito em seus efeitos, né? Aí nesse contexto. E aí o Danilo falando assim, o que é mais importante? Olha só, o texto de Mateus 24 ou 25, agora não lembro, Jesus está separando os bodes das ovelhas. 25. Está separando os bodes das ovelhas. E aí, olha que interessante. Jesus não cita ali, em nenhum momento, pessoas que estavam orando por outras, mas pessoas que estavam socorrendo outras. Então, ele fala ali, quando ele vai separar as ovelhas, ele fala, vinde, benditos de meu Pai. Porque quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu tive sede, me destes de beber. E assim ele vai falando ali sobre situações que são práticas. Nós podemos orar, nós devemos orar, né? A oração ela é uma ferramenta, né? De conexão com Deus, uma ferramenta que todo cristão deve aprender a desenvolver, né? Ela é a forma como nós nos relacionamos com Deus, uma das. Mas olha, o que o Danilo fala aqui para mim, tem tudo a ver. Porque eu posso ficar orando pelo Danilo 1 mês, 30 dias, eu posso ficar orando por ele todas as noites.
não vai ter o mesmo efeito de eu ir um dia saber da necessidade dele com ele, sentar e conversar com ele, saber o que está acontecendo com a vida dele, o que está se passando com ele, quais são as dificuldades dele, as necessidades dele, e poder socorrê-lo como meu irmão. Então, quer dizer, eu posso orar por pessoas que eu não vou alcançar de forma prática. Para as pessoas, eu oro pelo Bruno, pelo nosso irmão lá que está proclamando o Evangelho do Reino lá na África, porque eu não posso ir lá. Mas olha, eu não oro, não é que eu não oro, eu prefiro, ao invés de orar pelo Danilo, ir até ele, para saber o que ele está precisando. Eu, sabendo da dificuldade do Danilo, eu prefiro ir até ele do que orar por ele. Eu creio, irmãos, que Deus não ama o equilíbrio, Deus é o próprio equilíbrio. Então, uma coisa de forma nenhuma anula a outra. Assim como a mansidão e a humildade não anulam a bravura como virtude, não anulam a intrepidez, a ousadia, a coragem, a proximidade não anula de forma nenhuma a oração. As duas coisas andam juntas. Assim como a oração também não anula a proximidade. O que nós precisamos entender é que o sacrifício só existe quando há desobediência. Mas o coração de Deus prefere a obediência, ele não prefere sacrifício. Então não faz sentido, se eu estou do lado do Beto, ver o meu irmão errar e ficar calado, orando. E a obediência vai me exigir sacrifício. Vai exigir sacrifício. Elas estão juntas, não tem como eu obedecer sem sacrifício. Esse sacrifício que a Bíblia fala, está falando daquele sacrifício pela desobediência, né? Pelo perdão do pecado. Deus diz que Ele prefere que você obedeça do que tem que sacrificar depois para pedir perdão. É isso mesmo. Da mesma forma, Deus prefere que na minha relação eu sirva, eu seja humilde, manso, eu ame o meu irmão, do que depois eu tenho que ficar pedindo perdão pela soberba, pelo orgulho. Se eu tiver que pedir, eu vou pedir novamente. Vamos avaliar na palavra. Estou lembrando de algumas vezes que Jesus se retirou para orar, ou que Jesus orou. Aqui, quantas vezes Jesus procurou o próprio interesse? Orou por algo de si mesmo. Quantas vezes ele orou por algo propriamente para ele? Então eu tenho... não tem, mano. Todas as vezes que o Senhor pedia algo ao Pai, o interesse era alguém, era algo. Jesus não orava não orava pelos próprios interesses. O interesse dele sempre era algo, era alguém. Eu falei algumas poucas vezes porque eu lembrei de uma que é a oração de Getsemane. Aquela foi para ele, né? Então eu falei assim, algumas coisas, eu só lembrei essa, na verdade. Mas de tudo a gente vê sempre Jesus servindo, né? Verdade, Getsemane, isso mesmo. O Getsemane é isso aí. Pelo menos eu acho que é a única que eu lembro. Para não dizer que não tem uma, aquela a gente sabe que é isso aí. E o engraçado é que essa oração, ele entendeu. No final da oração a vontade faça seu Pai. É isso mesmo. Bom, isso me mostra uma outra coisa. O soberbo e o orgulhoso é incapaz de amar. Como assim é? É isso mesmo. Soberbo e orgulhoso, por causa de suas feridas, ele ficou infantil. Amor, se amor é eu perder a minha vida pelo outro, e eu creio que é, porque Deus fala que é amor, Paulo em 1 Coríntios 13, fala que antes ele andava com o menino, falava com o menino, fazia coisas de menino, e quando ele se tornou homem, ele deixou as coisas de menino. E o contexto dessa palavra, o assunto é amor. É perder a vida pelo outro. Dentro de um contexto santo, bíblico. É fazer isso por amor. Aí nesse contexto, você considera que por que o soberbo e o orgulhoso é impedido de amar? Ele está privado dessa graça. Porque toda vez que eu começo um relacionamento, ou que eu estabeleço uma conexão com alguém, com base nas minhas necessidades e na minha vontade, eu estou usando as pessoas. É por isso que eu sou terminantemente contra essa ideia de Deus me usar. Deus não me usa, não. Ele me chamou para fazer parte da história dele. Eu fui um convidado na casa dele. Ué, fala aí como que é fazer parte dessa natureza de Deus. Baseado nessa última frase que você falou. Tá, vou falar. Só concluir o raciocínio.
Então, o menino, a criança, a base da relação dela é a necessidade, é o sentimento de inadequação, a incapacidade. A base do relacionamento que a criança tem com o mundo é a vontade dela. Quando você não faz a vontade de uma criança, o que ela faz? Se joga no chão, pirraça, fica triste, até deprime. Mas a base da relação de um adulto, de um homem, de uma mulher, não é a própria necessidade, não é a autopercepção, é o amor. Então o foco de um relacionamento maduro é a necessidade do outro, é o amor do outro e é a vontade de Deus para o outro. Em 1 Coríntios 13, inclusive, você citou, a palavra fala, o amor não busca os seus próprios interesses. Quantos interesses está dentro desses próprios interesses? Todos. Todos. Então, não existe interesse. E você pode notar uma coisa, todas as vezes que você causou uma ferida, ou que alguém causou uma ferida em você, a coisa se baseava em necessidade de alguém ou vontade de alguém. Interesses. O chamado do Senhor, então, ao abandono do orgulho e da soberba, é que você e eu amadureçamos. É que você e eu deixemos uma vida soberba, de pensar que eu sou mais do que realmente sou. Eu preciso ter uma visão clara, real de quem eu sou, sem autocomiseração e sem soberba. É eu abandonar uma vida orgulhosa, onde eu fico tentando ostentar coisas que eu não sou. Eu posso ser quem eu sou. Eu posso voltar a ser quem eu era no projeto original. Muitos de nós estão há tantos anos falando mentiras acerca de si mesmo que já se esqueceu quem era no projeto original. Algumas pessoas no projeto original, lá quando crianças, eram gentis, amorosas, carinhosas, se tornaram amargas, ríspidas, violentas, como uma forma de se proteger. A boa notícia é que aquele que pode nos curar e nos levar de volta ao projeto original está aqui, está aí hoje. É impossível, vamos falar um pouquinho. Como é que eu sento na mesa e desfruto da natureza de Deus? É impossível um soberbo se sentar na mesa de Deus. O soberbo está impedido de sentar na mesa de Deus. Sabe por quê? Deus resiste ao soberbo. É por isso que o soberbo, a principal característica do soberbo é que ele acha que está todo mundo contra ele. Mas não é que está todo mundo contra ele. É só Deus que está contra ele. É o que a Bíblia diz. Deus resiste ao soberbo. Ele acha que todo mundo está contra ele. Mas a equação, na verdade, é Deus está contra ele. É isso aí. É o que a Bíblia diz. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então quer dizer que aquela oração assim, Senhor, me afasta, me livra daquelas pessoas que vivem me fazendo mal, me derrubando ou querendo subir em cima de mim, ela não vai. Ora, o Senhor Jesus disse que quando isso acontecesse, nós seríamos verdadeiramente alegres. Então esse é o tipo de oração que Deus não vai ouvir. Porque essa oração busca o interesse de quem? O meu próprio Deus. Afasta de mim quem me Eu estou dizendo para Deus assim, Deus, eu não quero crescer. Deus, eu não quero amar meu inimigo. Me mantém perto das pessoas que me são agradáveis. Tem uma fala de Martinho Lutero, manos, que é sensacional. Ele diz assim, não é óbvio que os cristãos vivam entre os seus amigos. Porque o que foi colocado dentro de um cristão só floresce quando ele pode viver no meio de seus inimigos. É no meio daqueles que te destroem que você encontra o verdadeiro significado. Ó blasfemadores da cruz de Cristo! Se Cristo Jesus tivesse se comportado como vocês, quem teria sido salvo? Isso é uma fala de Martinho Lutero. Pega a palavra do Senhor agora, onde ele fala, é fácil amar os que vos amam. Ele fala, é fácil amar os que amam você. Ele fala, os gentios fazem o mesmo. Porém eu vos digo, orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Sabe o que é amar o inimigo, mano? É você se aproximar, trazer para perto, oferecer ajuda.
prática a quem te fez mal. Dar a vida. Dar a sua vida. Deus tenha misericórdia de nós. O que nós fizemos com o Evangelho? Porque esse é o Evangelho de Jesus. Esse é um fundamento da fé. Quem não pratica isso, amados, talvez você esteja com a sensação assim, meu Deus, eu estou muito longe. Não, você não está longe. Você sequer tem o fundamento, segundo as Escrituras, se você não praticar isso. Jesus diz em Mateus 7, que aquele que não pratica essas palavras está fundamentado sobre areia. Vão vir águas, vento, chuva e a casa vai cair. A apostasia dos últimos dias que está sendo preparada vai encontrar um poder maior, porque as pessoas estão se afastando dessa prática simples da palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você fala. Não, a hora que você falou, eu preciso conviver e dar a minha vida e servir praticamente o meu inimigo, digamos assim, eu lembrei daquela, eu não lembro o endereço, daquela passagem onde Paulo estava pregando e bateram nele, jogaram ele como morto numa vala. Logo Paulo recobrou a vida e com certeza todo machucado, todo ferido, levantou-se e fugiu, né? Não. Os irmãos levaram ele para uma casa e ele falou assim, não, eu preciso levantar para voltar lá e continuar pregando. E assim o fez. Será que estava com desejo de se gastar pelo Evangelho? Amados, o soberbo não senta na mesa de Deus. E o orgulhoso muito menos. Por que a Bíblia não diz que Deus resiste ao orgulhoso, mano? Porque o coração do orgulhoso, daquele que finge ser alguma coisa sabendo que não é o mesmo coração de Satanás, amados. Ele constrói ponte, né? Satanás foi o orgulhoso. Ele pretendeu, através de direitos, merecer algo de Deus. Isso é o orgulho. O homem que está cheio de direitos, o homem que está soberbo, ele só está enganado. Tem chance para ele. Deus vai enfrentar esse cara. E ele vai ser quebrado. Até que ele não consiga mais ser curado. E aí ele vai encontrar a esperança. Mas o orgulhoso, ele sabe a verdade, mas ele nega a verdade. O orgulhoso não aceita que ele é menor. O orgulhoso, ele não aceita que ele não sabe. Ele prefere acreditar que os outros estão errados. Sabe por que Deus não resiste ao orgulhoso? Porque o orgulhoso foi abandonado no seu próprio caminho, na sua própria vontade. E o fim do orgulhoso é a destruição. Amados, essa palavra não é para condenar ninguém, é para gerar temor. Sabe por quê? Quando eu olho para mim, é 1 centímetro para eu cair nos dois, na soberba e no orgulho. Eu preciso desesperadamente do poder de Deus. Eu preciso do poder de Deus que habita nos meus irmãos, para que eu seja salvo. Agora, Jesus dá a receita de como ser salvo. Se você puder, abre sua Bíblia em Mateus 11, por favor. Jesus diz em Mateus 11, se não me engano, a partir do versículo 28. Ele fala sobre a gente tomar o jugo dele. Sabe o que é jugo? Jugo é aquela canga que fica com o boi mais velho e o boi mais moço. Perdão. Deu para mim. Vinde, o Senhor Jesus aqui está falando. Vinde a mim todos os que estáis cansados E sobrecarregar. Ó, o Senhor vai dizer a origem e como sair do cansaço da sobrecarga. E você vai ver o quanto esse assunto tem a ver com o que nós estamos falando, tá? E ele inclusive termina esse versículo falando do bônus. E eu vos aliviarei. Quando você estiver cansado e sobrecarregado, diz o Senhor, venha até mim e eu vos aliviarei.
Ele não está falando de um processo místico aqui, tá, manos? Presta atenção na leitura. Tomai sobre vós o meu jugo. Ó, ele começou a nos aliviar. A primeira coisa do alívio dele é quando eu tomo o jugo dele. O jugo é a canga que se põe nas costas do boi mais velho e do boi mais moço. Sabe para quê? Para ensinar o boi mais moço como a carregar. Sabe por quê? O boi moço não sabe carregar jugo. É para isso que Deus põe homens mais velhos perto de homens mais novos. Mulheres mais velhas perto de mulheres mais novas. E não tem a ver só com o peso da canga. Tem a ver com a estrada. O boi mais velho já passou mil vezes no mesmo caminho. Conhece o percurso. Conhece os buracos, conhece as distrações, os perigos. Isso. Sabe que a varada dói. O boi mais novo não conhece nada disso. Então, um conselho dentro dessa palavra para todo aquele que não gosta de ouvir os mais velhos, ou que acha os mais velhos antiquados, que acha eles chatos, digamos assim, sem visão. Você é um soberbo e um orgulhoso. Se você critica os seus líderes, os mais velhos, aqueles homens que têm câncer, aquelas mulheres mais velhas que já estão há muito tempo caminhando no Senhor. Se você prefere ouvir a garotada do YouTube, do Instagram, ao invés de ouvir aqueles homens de cabeça branca, aquelas mulheres mais velhas que estão perdendo a vida por você, amado, amada, você está num poço de soberba e de orgulho. Deus quer te livrar disso. Lembra do filho de Salomão que tomou exatamente essa atitude, né? Depois de ouvir o conselho, não foi Absalão. Foi o filho de Salomão. Ele ouviu o conselho dos mais velhos, né, que falaram para aliviar a carga que Salomão tinha colocado sobre o povo. E aí ele falou, faz isso, eles vão amar você, eles vão te servir se você aliviar essa carga deles, né? Aí ele foi perguntar para os amiguinhos que cresceram usando iPhone com ele, tá? E o que vocês acham? Não, fala para eles que o teu dedo mínimo é mais pesado que a mão do teu pai. E aí foi lá e castigou com trabalhos duros e tal, né? E foi um dos piores reinados que... Continua lendo aí agora. Ó, tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor. E aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Manos, aprendam dele, que não tem direitos e que se comporta como um menor. Vai lá, e de novo vem bônus. E achareis descanso para a vossa alma. E antes, quando ele fala do jugo, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Agora, e o meu fardo é leve. Agora vem ele finaliza com esse fardo. Porque o meu jugo é suave. Começa no 28 assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que esse texto me ensina, manos? Que sobrecarga e cansaço, na maioria das vezes, é fruto de orgulho e de soberba. Querer sustentar com as minhas mãos algo que é impossível para alguém como eu. Querer manter em mim uma sabedoria, um controle o qual eu não tenho condição de conter. Ignorar que no santo que Deus colocou do meu lado eu encontro o jugo suave do meu mestre. Porque nós nos relacionamos entre nós, mas essa relação é com Deus. Tem um filtro. Esses dias atrás alguém falou para mim, para o Danilo, assim, esse negócio de junta dá certo, porque vocês falam a mesma coisa. Vocês são igual. Vocês são muito igual, muito parecidos. Vocês falam igual, vocês agem igual. Sabe qual é a verdade? É que a gente só repete aquilo que o boi mais velho disse. É isso mesmo. A gente não inventou nada. Mano. E a gente se sujeita a esse princípio. O Benito de Salvador, um dos irmãos mais velhos lá, ele fala uma coisa na palavra sobre a volta de Jesus, que é, nós precisamos respeitar os silêncios bíblicos.
não falar aquilo que Jesus não falou. É tão importante quanto falar o que ele falou. Isso também é humildade. E um cuidado ainda, mano. Eu lembro outrora uma irmãzinha, um dia, no sábado de manhã, ela estava para receber umas visitas e ela me falou assim: hoje eu vou receber umas visitas em casa, estava empolgada, pedindo os conselhos e tal. Daí eu falei: glória a Deus, falei, pregue o evangelho, fale do Senhor Jesus. Daí ela falou: não, mano, agora eu vivo esse negócio, então vai ser massa esse tempo. Daí eu falei: não, querida, deixa eu te animar de novo nesse negócio. A palavra do Senhor precisa ser dita, pregada, falada. Em tempo e fora de tempo. E a expressão da sua vida é se de fato você está nele ou não está nele. Aí você vai ter esse fruto, essa expressão. Porque esse papo de... Manos, eu falo porque eu já falei várias vezes. Se alguém que está ouvindo ou assistindo ouviu da minha boca, eu queria pedir perdão para vocês. Eu citei algumas vezes a frase assim, que o evangelho a gente fala, o evangelho a gente vive, e se possível fala. Isso é uma mentira do diabo. O evangelho é para ser pregado, falado e vivido. Em todo tempo. Todo o tempo. Então, Eric, nesse ambiente então, de cansaço e sobrecarga, então se eu me sobrecarrego de trabalho, eu sou um orgulhoso. O Senhor te mostra que esse é um termômetro para você descobrir. Como eu faço para descobrir se eu sou soberbo e orgulhoso? Jesus nos deu um termômetro. Você está cansado? Está se sentindo sobrecarregado? É isso aí. Tem coisa errada aí. Bom, falamos aqui eles que não se sentam na mesa. Agora, quem é que se senta na mesa do Pai? Que recebe o pão do Pai quando pede? É o manso e o humilde de coração. A prática de vida, queridos, se escondendo através de impostores para poder proteger a minha ferida, gera no meu coração um coração turbulento, um coração que é incapaz de se oferecer como oferta, um coração que foi incapacitado de desfrutar da presença e da vida de Deus. Quer um texto bíblico para isso? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A boa notícia é que a graça que nós recebemos através da vida de Cristo Jesus restaurou o nosso lugar à mesa. Eu posso agora na mesa com meus irmãos ser de fato quem eu sou, com todas as mazelas, porque, manos, eu não melhorei. E deixa eu te contar um negócio, você também não melhorou. Você não está numa oficina sendo reformado por Deus. Você foi alcançado por um amor que transformou você em uma nova criatura. Você pode viver a nova vida. Por quê? Porque Ele fez isso, pelo poder dEle. Não tem nada a ver com a nossa capacidade. Não tem nada a ver com quem nós somos. Tem a ver com quem Ele é. Ele é manso e humilde de coração. Nós não falamos a verdade porque falar mentira é errado. Nós falamos a verdade porque Ele é a verdade. Nós não amamos porque amar é legal e odiar é errado. Não. Nós amamos porque Ele é amor. Nós somos fiéis uns aos outros. Não é porque isso se exige de alguém que tem ética. Porque Ele é fiel. Tudo que somos, nós somos porque Ele é. É isso que Paulo está dizendo, quando ele diz que a vida que eu agora vivo, eu vivo por fé no Filho de Deus. Sabe por quê? Porque eu já desisti de melhorar. Eu estou para o reino do Filho do seu amor. Você sabe por que Ele nos transportou? Porque nem eu nem você tinha condição de ir andando para esse lugar. E tem uma tradução que eu gosto muito, a tradução antiga, que fala que Ele nos tirou de um lamaçal de pecado. Nossa, essa palavra é tremenda. E eu acho bacana, Eric, que você está falando, porque assim, na perspectiva do pecado. Então, por exemplo, por que a pessoa hoje no mundo não rouba? Uma pessoa honesta que não rouba de ninguém. Porque se ela roubar, ela vai para a cadeia. Por que um homem no mundo, um homem correto, não adultera contra a esposa? Porque ele corre alguns riscos de separação, perder família, bens.
Por que no mundo uma pessoa correta e honesta não mente? Porque ela vai ser envergonhada na descoberta dessa mentira. Agora olha só, por que um discípulo de Jesus não rouba? Porque isso vai, seus próprios endereços. porque isso vai ferir o Senhor dele. Vai profanar o nome do Senhor. Isso vai contra Jesus. Por que um discípulo de Jesus não trai a esposa? Não é porque ele vai perder a família, porque isso profana o nome do Senhor. Por que um discípulo de Jesus não tem consentimento com mentira? Porque ele está mentindo e defraudando o próprio Senhor. E ó, manos, mentirosos, adúlteros, irados, não se sentam na mesa de Deus. Na mesa de Deus se sentam os mansos, aqueles que perderam seus direitos, e os humildes de coração, aqueles que olham para si mesmos e encontram alegria em ser menor do que os demais. É por isso que não há hierarquia na casa de Deus. Sabe por quê? Não precisa. O pai está sentado à mesa. O que acontece quando o pai... Talvez, eu não sei qual foi a sua experiência familiar. Mas quando o pai senta na mesa, existe ordem. Existe uma autoridade. Beto. Estava armado, né? Onde eu tô? E ó, na moral, mano, reconhecer essa autoridade do pai, reconhecer esse ambiente da mesa do pai, isso é libertador. Isso de fato vai libertar o soberbo e o orgulhoso. Você lembra que na live passada eu fiz uma brincadeira, né? Eu falei de uma imagem mental minha assim, de que na eternidade Deus estava sentado na mesa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e eles viviam aquela relação íntima, profunda, interagindo, um dando a vida pelo outro. Lembro. Esse ambiente da eternidade não acabou, ele continua. É uma extensão. Só que agora estamos nós juntos, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, trocando pão. É uma extensão. E aí eu vou exortar o meu irmão que está se perdendo. Pai, me passa um pão para o meu irmão. E qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará o seu Espírito. O Espírito Santo governando o seu coração é a única forma de você vencer a soberba e o orgulho. Você precisa reconhecer que você foi adulterado pelo pecado e que você é incapaz de lidar com isso. É por isso que eu preciso do poder do Espírito Santo manifesto na vida dos meus irmãos, para que eu não seja corrompido pelo engano do pecado e para que ninguém se afaste do Deus vivo. Aonde que está o jugo? No caminhar junto. Então eu posso crer que o jugo vai vir de Jesus. Então eu faço um jugo imaginário e eu ando com esse jugo diariamente, é isso? É isso. Ou o jugo está aqui, o boi mais velho está aqui? É isso. Não existe jugo imaginário. Uma pessoa crente se aproxima de outra porque ela precisa do jugo. E quem não reconhece a necessidade está afundado em soberba e orgulho. Quer ver uma coisa? Quando eu escondo algumas coisas, eu não estou reconhecendo a necessidade do jugo. Eu estou vivendo em soberba e orgulho. Quando, por conta de uma ferida, eu me privo de uma relação, eu estou desprezando o jugo. Estou vivendo em soberba e orgulho. E aí a vida cristã, o evangelho, se torna aquela coisa enfadonha, de compromissos, de metodologias, de produtividade. Cansaço e sobrecarga. Quando as obrigações ministeriais, digamos assim, quando as ocupações com os santos começam a se tornar um peso, uma carga, manos,
corre para o Senhor, porque a soberba e o orgulho entrou. Porque isso deve ser um prazer, uma alegria. E eu preciso entender, eu preciso compreender o tempo da minha casa, o tempo dos meus irmãos, o tempo das coisas, para que eu também não saia do eixo. Eu já cometi esse pecado. Me enchi de compromisso ministerial, digamos assim. Me enchi de demanda com os irmãos e eu estava me achando o santo por isso. E a minha esposa e meus filhos estavam morrendo dentro de casa. E eu cheio de compromisso. Né? Só ativismo religioso. Isso é ter ministério e não ter sacerdócio. E o Senhor nos chamou para ser sacerdotes. É lógico, ao longo da vida eu vou desenvolvendo ministérios, mas o chamado é ser sacerdote. Sacerdote real ainda, não é qualquer sacerdote não. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Eu vejo, de forma geral, os nossos amigos, né? Os nossos irmãos em Cristo, às vezes preocupados com essa questão de ministério, que algumas vezes a gente pode até dizer que há soberba e orgulho escondido atrás disso, né? De algumas dessas situações. E eu lembrei agora, de uma vez que a gente estava conversando e estava falando sobre o ministério da reconciliação. É 2 Coríntios 5. 2 Coríntios. Quer dizer, todos fomos chamados para o ministério da reconciliação. Pronto. Aí, você que acha que, né? Não sei ainda qual que é o meu ministério. Faz muito tempo que você tem um ministério. Desde o dia que Jesus te resgatou, Ele te resgatou para você reconciliar outras pessoas com Deus. A mesma coisa, a mesma reconciliação que você recebeu, a mesma consolação que você recebeu, agora você vai estender para outros. Você vai entrar em ministério. E como faz isso, Beto? Na prática? Abre mão desse direito? É muito simples, né? Manda embora o orgulho, manda embora a soberba. A palavra resume isso em tomar a sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Processo. Esse processo vai tirar de mim o orgulho e a soberba, vai tirar de mim a sobrecarga e o cansaço. Aí algumas mentiras que entram nesse processo aí. Mas eu ainda não alcancei. Conversa fiada, tá bom? Você alcançou no dia que você aprendeu. Muleta, né? O discípulo tem até o direito de pensar que não alcançou, até o dia que ele não sabe. Quando ele ouviu a primeira vez, pronto, ele alcançou. A partir daquele dia, nós somos responsáveis. Sabe por quê? Obediência, amados, só é obediência se for imediatamente, completamente e com o coração cheio de alegria. Amados, que Deus abençoe você nessa noite. Que Deus nos abençoe com o seu poder nessa noite. Se você encontrar em você aí alguma característica de soberba e orgulho, eu quero te encorajar a buscar uma vida verdadeira em comunidade, a se sujeitar à cruz de Cristo, ao Evangelho verdadeiro. Nós vivemos dias de falsos mestres e falsos profetas, homens enganadores, que persuadem as pessoas com conversinha motivacional, coach gospel, com estratégias de os 5 passos para você prosperar em um ano. Para com isso. O Evangelho de Jesus é a cruz. O Evangelho é o senhorio de Cristo. O Evangelho de Deus é a palavra sendo absoluta na sua vida. O Evangelho de Jesus tem um jugo que é real, é praticado na vida em comunidade. O Evangelho de Jesus tem um fardo leve. O Evangelho de Jesus te faz manso e humilde de coração. Então, se tu encontrou em você traços de soberba e orgulho, se arrependa hoje. Fecha a porta do seu quarto. Diz para ele o quanto você se viu soberbo e orgulhoso. Peça a ele que entre no seu coração e te leve a perdoar todas as pessoas. Perdoar de fato, de coração. Peça a ele que mude a sua atitude interior. Peça a ele. Se entregue a uma vida verdadeira.
O irmão que pregou o evangelho para mim, ele tinha uma frase célebre, ele falava: dá um passo em direção a Deus, e Ele vai dar 1000 em sua direção. Faça isso hoje. Abrace essa cruz que te conquistou e siga Jesus. Tome uma decisão. Amém. Manos, sobre soberba e orgulho, o Eric cita isso. Na verdade, nós tivemos papos com o Eric quando eu li o livro pela segunda vez. Eu falei: olha só, você não tem moral para escrever um livro desse não. Foi Deus que deu esse negócio para você. Não foi não? Deus só usou esses dedos ruins seus para escrever, porque esse negócio é muito profundo. E no livro da Rede Os Nós, que o Eric é o autor, na verdade é o Eric que pôs letra lá. É o escritor, né? É esse cara aqui que pôs letra nesse negócio. Eu sou o escriba. Uma das coisas que me chama muita atenção, até já convidei o Eric para escrever um livro sobre cada assunto, sobre soberba, sobre orgulho. Maravilha. É muito profundo como a abordagem do Senhor nesse livro, como se comporta essa abordagem. É muito simples e é muito fácil de ler. É tão simples que os meus filhos foram impactados quando a gente leu junto essa abordagem de soberba e orgulho. Eu falei até para o Eric, essa semana ele estava discutindo um assunto semana passada, que jactância é o terceiro passo. Tem a soberba, depois passa a ser orgulhoso, depois a jactância. E o Eric botou em outra ordem no livro, tem jactância, soberba e orgulho. Mas sobre esses assuntos... A próxima edição eu mudo a ordem dos capítulos. Não se preocupa com isso não. Mas sobre esse assunto, soberba e orgulho, o Senhor trouxe uma simplicidade nessa leitura do livro que é fantástica. Então eu queria animar vocês a fazer a reserva, fazer a compra do livro, deem de presente. Eu já tenho alguns amigos que eu já falei para eles que eu estou dando o livro a eles por esses dois assuntos, soberba e orgulho, para que eles sejam profundos nisso. Eu não estou anulando de que as pessoas tenham a leitura da palavra. Então eu vou dizer para vocês, nada do que foi escrito nesse livro está fora das margens da palavra. Vocês vão se surpreender com esse trem lá. Muito bom, viu, manos? É muito bom o que o Senhor comunicou nesse livro. Entra lá no site www.ureinoeditora.com e peça o seu. Essa semana nós fizemos uma prévia e nós estamos tirando 1000 livros na primeira tiragem e já foram vendidos mais de 360 livros. Isso é uma bênção. Agradeço aí a Igreja do Senhor que está respondendo ao chamado aí de Deus. Muitos dos irmãos mais velhos nossos, líderes de diversas localidades, têm crido que esse livro é um despertamento para a casa de Deus. Amém. E que ele cumpra o seu propósito, em nome de Jesus. Eu vou ser ousado aqui, mano. Enquanto a gente estava finalizando ali, mano, o Senhor me falou algo que eu acho que poderia ser o tema da sexta-feira que vem. Comichão nos ouvidos. Amém. Vocês topam? Eu topo. Então, sexta-feira que vem o assunto é comichão nos ouvidos. Abraço, beijão. Vai dentro. Perdoa aí, mano. O YouTube hoje não rolou, mas semana que vem vai rolar. Fique tranquilo. Nós vamos editar esse vídeo e botar no YouTube. Vai estar lá também, em nome de Jesus. É isso mesmo. Valeu. Abraço.